Então vamos lá, pessoal. Prazer enorme estar aqui nesse podcast do Climate Reality Project. Lembrando para vocês que esse é o último episódio da nossa série da Jornada pelo Financiamento Climático, um curso de 8 horas do Climate Reality Project, com grandes especialistas falando para toda a sociedade civil e para todos aqueles que querem entender um pouquinho melhor o que é financiamento climático, o que isso impacta no dia a dia dos municípios, dos estados, no dia a dia das pessoas aqui no Brasil. Muito importante, faça o curso, é de graça, vale a pena. Você que é um profissional que quer trabalhar com clima, que quer se aprofundar nessas questões, é um curso introdutório muito interessante sobre financiamento climático. E a gente está gravando essa série de podcast e hoje terminando esse ciclo aqui com Mariana Albuquerque, professora da UFRJ de Relações Internacionais, uma amiga querida, já trabalhou no Centro Brasil no Clima, faz parte importantíssima da história do Centro Brasil no Clima, do Climate Reality Project. Obrigado, Mari, pela sua presença aqui no nosso podcast. E, obviamente, a gente quer escutar um pouquinho sobre você, o tema que foi o tema do ano aqui, né? O G20, e que você teve um protagonismo muito grande nessa agenda, fazendo comentários na Globo News, em vários outros podcasts aí, muito mais importantes que esse aqui. Mas, Mari, fala um pouquinho para a gente como é que foi o G20 e quais foram, vamos dizer, o que a gente levou para casa do G20. Bom, primeiro, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, né? Como você mencionou, Gui, o CBC nunca deixou de ser minha casa, né? De alguma forma, a gente segue conectado profissionalmente, pessoalmente, então estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto que eu acredito muito e que eu sei que cumpre um papel social importante. Por todos esses temas que a gente conversa aqui na teoria, existem instituições que colocam isso para funcionar na prática e o CBC e o Climate são duas dessas instituições que eu muito admiro. Mas vamos lá, para falar sobre, né, o papel do G20 esse ano, importante a gente começar falando sobre o que é o G20 para poder contextualizar quais são os principais temas com os quais esse grupo pode trabalhar. Né? O G20 ele é um grupo que ele é formado por algumas das maiores economias do mundo. A gente tem atualmente 19 países e 2 organizações internacionais, a União Europeia e a União Africana. O Brasil faz parte desse grupo desde a sua fundação. E o contexto de fundação do grupo explica qual é a sua agenda e conecta isso com o nosso tema de hoje. O G20 ele é um grupo que foi criado para prevenir crises financeiras. Ele vai ser criado exatamente depois de uma crise financeira no final dos anos 90, uma crise que começou na Ásia e que rapidamente se expandiu para o resto do capitalismo e para o epicentro do capitalismo também. E aí, naquele momento, o único fórum, né, de coordenação macroeconômica de alto nível que existia era o então G8, que hoje em dia é o G7, desde que a Rússia foi suspensa. Só que os países que foram afetados por aquela crise não faziam parte desse grupo, porque eram esses mercados emergentes. E aí veio a ideia de criar o G20, que seria esse grupo mais ampliado, que conecta tanto países desenvolvidos como os grandes mercados em desenvolvimento. E aí o Brasil, é claro, que faz parte, né, desse grupo. E desde que o G20 foi criado, em 99, ele vem tido esse foco na coordenação macroeconômica. Então, no início, o G20 ele era um espaço para encontros entre ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central, até que em 2008, quando veio uma nova crise econômica, ele passou para nível de cúpula, né? E passou a ter também a participação dos presidentes e primeiros ministros. Mas esse DNA, né, das questões econômicas e financeiras, ele segue sendo muito presente, principalmente dentro de uma das trilhas negociadoras do G20, que é a trilha financeira. E esse ano, o Brasil presidiu o G20. Cada um dos membros do G20 é uma presidência rotativa anual, né? Já presidiu o bloco e chegou a vez do Brasil em 2024. E o que isso é importante, né? E aí eu te devolvo para a gente seguir o bate-bola. É que o país na presidência, ele escolhe quais são os temas prioritários que o G20 vai tratar naquele ano. Então, era uma oportunidade muito grande para o governo brasileiro de, dentro de um fórum econômico de alto nível, a gente ter o poder de agenda de decidir o que vai ser tratado. O que não é a realidade de muitas outras instituições financeiras internacionais em que esse poder não cabe ao Brasil e nem cabe a outros países emergentes também. Agora, em termos basicamente de financiamento climático, né? O que saiu dali do G20 que é importante a gente saber?
Para falar sobre o financiamento climático, a gente precisa olhar dentro dessa trilha financeira, né, que eu mencionei, onde estão os ministros de Fazenda e os líderes de Banco Central, para um grupo de trabalho que é o Sustainable Finance Working Group. É um grupo que ele é co-presidido pela China e pelos Estados Unidos e que tem uma conexão direta com o Financial Stability Board, que é, né, o órgão que fiscaliza a estabilidade financeira exatamente para prevenir crises. Então, o financiamento climático, o financiamento sustentável, ele é um dos eixos e um dos pilares de atuação dessa trilha financeira e vem sendo assim nos últimos anos. O que esse ano o Brasil, dentro, né, desse grupo de trabalho, colocou como pauta e que se traduziu de forma muito bem sucedida como consensos na declaração de líderes que foi aprovada na cúpula. Um primeiro ponto foi um apoio às agendas da COP29. Então, o G20, por exemplo, endossou o NCQG, né, que é a nova meta quantitativa global, lembrando que esse ano a COP e o G20 aconteceram de forma paralela. Então, o que o G20 podia fazer nesse momento era apoiar, incentivar e estimular que a COP chegasse a resultados sobre a nova meta quantitativa de financiamento climático e endossar e se comprometer que os países do G20 cumpririam aquilo que foi acordado na COP29. E isso não era dado, tá? Porque tem muitos países que questionam qual é o mandato do G20 para falar sobre clima ou para falar sobre financiamento climático. Então, já foi um ganho da diplomacia brasileira ter conseguido conectar a UNFCCC com o G20 nessa linguagem, né, da declaração de apoio à NCQG, a nova meta quantitativa coletiva de financiamento climático. Um outro ponto foi que, para o Brasil, era central que o G20 trabalhasse esse ano com a reforma das instituições financeiras internacionais. Né? Uma das pautas centrais que o Brasil costuma trazer para esses espaços é de que as instituições de Bretton Woods, né, o Fundo Monetário Internacional e o Grupo Banco Mundial, eles até hoje têm um poder de voto que é proporcional à alocação de capital. Então, os países que têm, né, uma cota maior de contribuição têm um voto ponderado maior também. Isso faz com que, na prática, os Estados Unidos tenham poder de veto, né? Porque essas instituições exigem 85% dos votos em acordo e os Estados Unidos têm mais de 15%. Então, se ele vota não, já não bate, né, o quórum necessário. E, para além disso, os países em desenvolvimento têm cotas muito pequenas que precisam ser revistas, porque são cotas que foram fixadas, né, inicialmente em 1944, 1946, né, dependendo da instituição. Então, esse é um debate do Brasil, reformular as cotas das instituições, e isso foi um tema também que foi endossado na declaração do G20 e no Sustainable Finance Working Group, a necessidade de rever, né, essa alocação de capital e, portanto, o voto. Um outro ponto importante ainda dentro desse eixo da reforma das instituições foi um roadmap, né, um mapa do caminho que o G20 aprovou para a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, para que eles possam incluir o risco climático nos seus portfólios, mas também tenham critérios climáticos como contrapartida para fazer, né, os empréstimos. Esse foi... Ou seja, basicamente, o cara vai lá emprestar, aquele banco multilateral vai emprestar o dinheiro para o município para construir uma ponte, e aquela ponte está prevendo uma altura, levando em consideração o risco climático ali daquela região. Isso. Tipo isso. Né? Tipo isso, e considerar risco climático também com a capacidade de pagamento daquele empréstimo que foi dado, né? Então, vai suspender o pagamento se houver um evento climático extremo? Isso é algo que depois das enchentes do Rio Grande do Sul entrou muito em voga, né? Essa importância da gente ter planos de contingência para suspender temporariamente alguns pagamentos para lidar com situação emergencial. Então, como a questão do Rio Grande do Sul aconteceu durante... o Brasil pediu para que nesse roadmap entrasse, por exemplo, a suspensão de dívidas em caso de eventos climáticos extremos. Isso está bem conectado com o que você falou, Gui. E aí, outras coisas que o Brasil pediu ainda dentro dessa lógica de reforma das instituições financeiras foi uma nova cadeira no board do FMI para um país da África subsaariana, para aumentar a representação desses países, e também para que o novo aporte de capitais para a IDA, né, a Agência Internacional de Desenvolvimento, que tivesse também esse critério de justiça, de repartição norte-sul. Estou dando aqui vários exemplos, mas é só para a gente
ter uma concretude um pouco maior de como que, ao estar na presidência do G20, o Brasil, que é um país do sul global, teve a possibilidade de colocar na agenda temas que são caros ao sul global, né? Não é só uma agenda nacional brasileira, mas é uma agenda de repartição de recursos e de justiça, né, na ótica do financiamento, que muito nos interessa e que dificilmente seria essa tônica se a presidência do G20 estivesse, por exemplo, na mão de um país europeu, ou na mão do Canadá, ou na mão de algum país que está na ótica do doador, né, e não na ótica do receptor. E aí, um último ponto, que está conectado também com o nosso debate doméstico, é a questão da taxação das grandes fortunas. Né? A gente viu esse ano um debate muito grande aqui no Brasil sobre o projeto dos 2%, né? 2% de taxação sobre os indivíduos de alta fortuna, que aqui no Brasil não são muitas famílias, eu acho que são em torno de 50 famílias que se enquadrariam nesse critério. Mas a ideia é que esses 2% sejam utilizados para projetos de redução de assimetrias. Combate à fome e à pobreza, também de resiliência climática. E isso, né, saiu de um relatório que o Brasil encomendou no G20, que foi um relatório elaborado pelo economista francês, o Gabriel Zucman, que ele mostra que com esses 2%, se essa medida for implementada, a gente teria um dinheiro não suficiente, mas grande parte do dinheiro necessário para complementar a meta quantitativa que foi aprovada na COP29, por exemplo. Então, a gente vê aí como é que as agendas do G20, as agendas domésticas brasileiras e as agendas da COP também se conectam. Mari, tem uma coisa assim que muita gente me perguntava quando estava no processo do G20, falando, nossa, fica nessa discussão de texto para cá, texto para lá, uma declaração tal, uma declaração ali acolá. O que de fato chega na prática, na realidade e no dia a dia das pessoas? A gente sabe, por exemplo, né, o Acordo de Paris, né, você tem ali uma redução de, sei lá, 43% no setor de energia, né, que o Brasil se comprometeu, vai ter agora a revisão de metas, mas no último foi isso. Né? Como é que você faz realmente reflete o texto para a realidade? Né? Como é que as pessoas podem entender melhor para que serve aquela declaração final, aquela coisa de vírgula quase que eles ficam discutindo, né, e ficam lá brigando? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo também, porque tem uma certa dificuldade de entender esse processo como uma construção, né? Passinho a passinho. O G20 ele não é um órgão de implementação, isso é muito importante a gente mencionar. Então, não existe, uma vez que essas declarações foram aprovadas, no âmbito do próprio G20, um monitoramento formal sobre o cumprimento desses compromissos. E aí, quando eu falo isso, parece que eu joguei um balde de água fria, né? Serve, então, esse negócio, nada. Né? Mas serve para muita coisa, né? E aí, assim, tem algumas características do G20 que se conectam com isso. O primeiro é que o G20 ele tem uma capacidade de transbordamento para outros fóruns que é muito particular. Por exemplo, somando a União Africana e a União Europeia, a gente tem, dentro do G20, uma quantidade significativa de países. São os 19 membros, mais os 20 e poucos da União Europeia, mais os 50 e poucos da União Africana. A gente vai chegar aí num número próximo de 100, tá? Países representados nesse bloco. Quando a gente chega, por exemplo, para negociar na COP, a gente tem o dobro. Se você já chega na COP com um consenso de 100, olha como é mais fácil você trazer os outros 100 para o seu lado do que se fosse uma agenda... Os textos das cúpulas acabam se conectando, né? Eles acabam se conectando. As ideias e a advocacy que os próprios países fazem vão se Exatamente. fortalecendo em cada uma dessas cúpulas internacionais. Exatamente. E aqui a gente está dando o exemplo da COP, mas isso acontece também nas reuniões do FMI e do Banco Mundial. Né? Quando os países do G20 chegam para as reuniões do FMI e do Banco Mundial para discutir, por exemplo, a alocação de capital, se eles já chegam com um consenso deles e de países que correspondem a 85% do PIB mundial, é muito mais fácil, né? Não é fácil, mas é mais fácil construir o consenso com os demais. Tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que dentro do âmbito do G20 tem muitos processos bilaterais ou trilaterais que começam e que aí sim viram concretos depois. Tá? Então, exemplo, Estados Unidos e China ficaram muitos anos sem ter um mecanismo de diálogo bilateral em clima. Eles só conversavam sobre isso multilateralmente.
teve um G20 de alguns anos atrás que o Xi Jinping e o Obama, na época, sentaram para conversar sobre clima pela primeira vez em muitos anos. Então, também, né, como é um fórum que tem essas lideranças, ela ajuda a quebrar algumas barreiras bilaterais que existem entre os países. Então, a declaração, ela, apesar de ser uma declaração, não é um tratado, né? Então, ela é uma declaração de intenções, ela tem um peso político muito grande, tá? E ela tem um custo político muito grande para o país que não cumpre aquilo que está lá. Porque, né, no direito internacional, o direito é regido pelo princípio da boa-fé. Se você acordou algo, espera-se que você tente, no limite das suas possibilidades, cumprir aquilo que está colocado no papel. Então, se o Brasil faz um compromisso no âmbito do G20 e a gente nem tenta cumprir aquilo que está lá, isso pode ser utilizado contra nós, bilateralmente, por meio de sanções, multilateralmente, por meio da exclusão do Brasil de alguns espaços. A gente viu isso, por exemplo, no governo anterior aqui no Brasil. A gente não cumpriu algumas metas que a gente tinha nos comprometido em âmbito multilateral e a gente recebeu algumas retaliações bilaterais, como, por exemplo, o congelamento do Fundo Amazônia. Então, existe um custo político no não cumprimento daquilo que é acordado multilateralmente, mesmo que não seja diretamente do próprio órgão ou da própria organização aonde aquele documento foi assinado. Fez sentido? Com certeza. Então, que bom. E, Mari, a gente sabe que teve, né, logo em seguida a COP29 e teve uma certa frustração e um monte de coisa que acabou ficando para a COP30, né? Dentro de um cenário aí diferente, né? A entrada do Trump, que muda completamente todo o contexto, né, da política climática internacional. Fala um pouquinho sobre COP30. Como é que você enxerga, quais vão ser as pautas mais importantes, o que a gente herda do G20 e da COP29 de 2024 para, né, ser talvez o evento mais importante de 2025? A gente teve esse ano 2 COPs, né, a COP16 da biodiversidade e a COP29 do clima, que não entregaram o que prometeram, né, ou o que era esperado delas. Então, são as COPs que não terminaram, de alguma forma, porque elas não conseguiram fechar a sua agenda. O Brasil vai presidir a COP30, que é a COP do clima, mas o governo tem falado muito nas suas narrativas que, por ser uma COP, não é uma COP da Amazônia, né, uma COP na Amazônia, mas é impossível que temas relacionados à floresta e à biodiversidade não sejam colocados na agenda. Então, a gente vai herdar, né, um pouco também uma conexão e uma sinergia entre a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima e essas 2 COPs inacabadas para pensar na nossa agenda. E aí, focando na COP29 de Baku, para falar do que saiu dela e do que não saiu, que foi a maior parte das coisas, a gente teve a aprovação da NCQD, né, da nova meta quantitativa global, mas em valores que já se mostram bem abaixo daquilo do esperado e em um contexto em que, até agora, nenhuma dessas metas quantitativas de financiamento foi cumprida. E aí, para piorar, a gente teve no meio do caminho a eleição do Donald Trump, né? Que muda bastante a balança, porque a gente, muito provavelmente, não vai poder contar com os Estados Unidos para esse tipo de financiamento, dado que, né, a sinalização do Trump é que ele vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris novamente. Mesmo que não retire, certamente vai esvaziar todos esses processos em que a gente contava com a participação dos Estados Unidos até então. Então, a COP29 ela conseguiu aprovar a NCQD, mas não conseguiu um monte de outras coisas. E aí a gente teve alguns elementos interessantes, assim, que foi a dificuldade do governo do Azerbaijão de liderar o processo negociador, porque era um governo muito inexperiente em negociações multilaterais. Então, muitos textos chegaram para a cúpula, para a conferência, em aberto, sem ter tido aquele trabalho diplomático prévio que o Brasil certamente vai fazer, de chegar na cúpula muito mais para aprovar do que para ainda ficar negociando a vírgula, a palavra, né? Isso pode ser feito nos bastidores antes, e o governo do Azerbaijão, infelizmente, não tinha, né, a experiência necessária e a entrada necessária também com os outros países para conseguir liderar esse processo. E aí, quando os países chegaram lá na cúpula, eles chegaram muito carregados de necessidade de acenar para os seus públicos internos também. Então, a gente viu muitos países europeus passando por processos eleitorais em que
ir para um lado ou ir para o outro significava, né, perder votos internamente. Então, isso, infelizmente, fez com que eles fossem menos propositivos. E a gente teve os países grandes produtores de petróleo mantendo também a sua posição de não ceder nas negociações climáticas ou, quando ceder dentro da lógica do CBDR, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, o que dão a esses países um prazo mais amplo de trabalho. Então, basicamente, o trabalho que o Brasil vai ter na COP30 é um trabalho de recriar a esperança no processo. Porque a gente não vê mais agora a COP29 sendo, as COPs, de forma geral, tendo o mesmo nível de sucesso que se esperava que elas tivessem. Então, acho que mais do que o que vai estar no documento ou o que não vai estar no documento, o Brasil vai ter esse papel de retomar a legitimidade e a credibilidade desse espaço, sabe? Como um espaço em que as decisões podem ser tomadas, em que a sociedade civil participa da conversa, em que os governadores participam da conversa, em que os prefeitos participam da conversa, que é uma decisão que vem de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. E aí, o que fica de muito importante, né, para a gente trabalhar na COP30? A gente vai ter um novo ciclo de entrega das NDCs, né? O Acordo de Paris prevê revisões periódicas das NDCs e a gente tem um prazo de entrega para fevereiro do ano que vem. E aí vai caber ao Brasil, enquanto presidência da COP30, fazer esse processo de revisão das NDCs, né? Apoiar o secretariado da convenção nesse processo de revisão das NDCs. Para liderar pelo exemplo, o Brasil antecipou a divulgação da sua própria NDC, né? A gente divulgou a nossa NDC agora em Baku também. Então, a COP30 ela já seria emblemática por isso. É a COP que marca o novo ciclo de NDCs, é a COP que marca os 15 anos do Acordo de Paris e é a primeira COP realizada na Amazônia, tá? Algumas agendas, apesar do governo brasileiro ainda não ter indicado a agenda específica, o que eles mencionaram é que o que eles gostariam é que a COP30 fosse uma COP da implementação. Segundo, né, o governo e as pessoas com quem eu tenho conversado, tem-se a percepção de que muita coisa já foi aprovada e que a gente não precisa ficar aprovando 1000 documentos novos. A gente tem que focar em implementar aquilo que já está acordado. Então, por exemplo, temos lá o Global Stocktake, que foi aprovado nas últimas COPs. Ao invés de criar novos documentos, por que não pegar o Global Stocktake como uma meta, né? E ver o que a gente consegue avançar um passinho na frente disso. Então, essa tem sido um pouco a tônica, né, do governo brasileiro. Focar numa agenda de ação, né, numa agenda de implementação e não só numa agenda de negociação em que vão sair documentos com palavras bonitas. E eu acho que isso tem uma conexão com essa experiência que a gente teve no G20. Porque, apesar das declarações, etc., do G20, a gente saiu do G20 com ações concretas, como, por exemplo, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Que, aliás, talvez tenha sido o maior avanço, né? E o maior gol diplomático Exatamente. do Lula, né? Exatamente, foi uma aliança super importante. Então, acho que a gente... E deixa um legado, né, para os próximos G20 também. Deixa um legado para os próximos G20 e para além do G20, né? Porque a aliança, ela agora cria vida própria. Pode se conectar com debates de clima também dentro da COP. Então, é isso. Você foi certeiro ao ponto. É essa ideia de legado, né? Do que o Brasil consegue deixar de legado. E eu acho que é por essa ótica que a gente tem olhado para a COP30 também, tá? E um último ponto, que isso conecta com o trabalho do CBC, do Climate, de todas as organizações desse ecossistema, é que vai ser uma COP num país democrático, depois de muitos anos de COPs em países de governos autoritários. Então, tem uma efervescência da sociedade civil e um dinamismo da sociedade civil brasileira que eu acho que vai ser muito bonito da gente mostrar para o mundo também. Nosso querido professor Viola, saudação ao professor Eduardo Viola, e ele, né, na última conversa que a gente teve do conselho, né, ele faz parte do conselho, ele pontuou muito bem que a gente vive hoje numa crise geopolítica, numa crise climática e numa crise das democracias, né? Essa COP, de um modo geral, o meu grande medo é que seja muito menos uma COP de proposição, como a gente gostaria que fosse, e mais de contenção, né? De novo, o Trump está aí e muito provavelmente vai ser um monte de medidas cabulosas aí, protecionistas, sem nenhuma sensibilidade em termos de emissão de carbono. Como é que você está vendo aí a tomada de poder novamente do Trump,
né? Um cara que tem um perfil de autocracia, né? E que vai impactar de várias formas, não apenas a política climática, mas várias outras crises que a gente está vivendo aí, principalmente geopolítica, com a questão da Ucrânia, com a questão de Israel. Eu acho que o novo governo Trump, ele dá alguns sinais de alerta pra gente, porque pela lei dos Estados Unidos, esse é o último mandato que ele pode ter, né? Lá são 2 mandatos sendo consecutivos ou não. E normalmente, quando o candidato não disputa a reeleição, ele tende a tomar medidas mais ousadas, porque ele não tem uma perspectiva eleitoral associada, né, Será que ele não àquele vai tomar a mandato. medida ousada de mudar isso para poder se candidatar pela terceira vez, né? Eu tendo a suspeitar que não, mas a gente tem que manter essa possibilidade no radar também. Então, assim, eu acho que ele vai ser mais ousado, e tô sendo aqui diplomática nas decisões que ele vai tomar. Mas eu acho que a América Latina vai passar longe de ser uma das prioridades dele. Ele não tá preocupado com a América Latina, a agenda central para ele não é a gente. E eu acho que ele ter nomeado o Marco Rubio já dá um pouco essa tônica, de que é o Marco Rubio que vai cuidar da América Latina. Talvez esse não seja o grande problema. O Marco Rubio tem um mestrado, parece que em América Latina, é um cara que se preocupa, talvez não vai botar exatamente o foco na América Latina por ele ter mais, digamos assim, compreensão na cabeça dele do assunto América Latina. Olha, ele tem uma péssima compreensão sobre a América Latina, porque ele tem uma visão muito autoritária sobre qual é o papel dos Estados Unidos em relação à América Latina. Então, o que eu quis falar é que para o Trump, a América Latina não vai ser uma prioridade. Quem vai coordenar os trabalhos nessa agenda vai ser o Marco Rubio. Mas a gente tem que esperar para ver como que o Marco Rubio vai assentar dentro do governo, né? Se ele vai ficar, se em alguma dança das cadeiras ele vai sair. De qualquer jeito, eu acho que para o Trump, a América Latina não vai ser uma prioridade. O que a gente tem que ficar mais de olho é essa obsessão que o Trump tem com os BRICS. Aí sim a gente pode ter alguma coisa que impacte o Brasil, né, a nível nacional, se ele realmente avançar com essas medidas dele de taxação de produtos e tal. O que eu acho é que o presidente Lula, né, e o atual governo brasileiro tem um histórico de se dar bem com governos republicanos nos Estados Unidos, mesmo das diferenças ideológicas. E o Brasil tem uma relação estratégica com os Estados Unidos que não vai deixar de existir. Né? Assim, a gente nunca pode esquecer disso, que mesmo que as relações entre os presidentes ou entre um presidente e a visão dele para o país seja difícil, tem ali uma conexão empresarial, uma conexão subnacional, uma conexão de sociedade civil que não vai deixar de existir. A gente tem o exemplo do Trump, mas a gente tem aqui mais perto da gente o exemplo do Milei também, né? Que, a título pessoal, abomina tudo que o Brasil faz para ele tá errado, mas a gente segue tendo um vínculo esportivo, cultural, identitário com a Argentina que não vai deixar de acontecer. Na prática, ele assinou tudo, fez tudo. Assinou tudo, e isso foi um golaço da diplomacia brasileira. Não que a gente não tenha cedido em troca, tá? Porque aquele acordo para exploração de gás de Vaca Muerta não foi à toa. Ter sido aprovado ali no âmbito do G20, isso foi moeda de troca. Minha leitura é essa. Mas ainda assim a gente consegue ter alguns avanços, sabe? Então, pensando pelo copo meio cheio, quando o Trump era presidente, no mandato anterior dele, que ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, foi um momento em que tantos setores estadunidenses se levantaram para mostrar que eles ainda eram comprometidos com a causa climática, que criou-se, né, uma cultura e uma efervescência social nos Estados Unidos que não teria acontecido antes. Tá? Então, eu acho que agora, essa sociedade civil, esse subnacional dos Estados Unidos já sabe o caminho para se engajar, para continuar participando das COPs, para continuar participando, né, dos compromissos internacionais, apesar do presidente. E eu acho que isso é um ganho, entre aspas, que a gente vai ter agora, porque a gente já sabe com quem está lidando. No primeiro mandato dele, foi um processo de construção. Né? Agora, os estados dos Estados Unidos já sabem como aceder aos fundos climáticos sem precisar do aval dele, já sabem como negociar com os bancos multilaterais de desenvolvimento. Então, é claro que vai haver retrocesso, é claro que vai haver dificuldade, mas eu sou uma otimista. Eu acho que, apesar do governo Trump, a gente ainda vai ter muita coisa boa vindo na área climática dos Estados Unidos, mesmo que não seja dele, porque ele é o presidente que está no poder, né? Ele não é o país.
Então, passaremos por isso, como passamos antes, né? E que esse subnacional, que esse setor social dos Estados Unidos siga fortalecido. E eu tenho certeza que eles vão poder contar com o Brasil, com o que precisar, para que estejam na COP30, se representem na COP30, com ou sem representação oficial do país. Esse é um ponto importante, né? Porque, até falando um pouquinho, né, sobre o Governadores pelo Clima, o movimento todo que a gente criou, de alguma forma, se espelhando no movimento dos Estados Unidos, né? Que na época, quando o Trump falou que quando saiu do Acordo de Paris, veio Califórnia, veio Nova York, veio vários outros estados. Não, a gente vai se manter no Acordo de Paris, independentemente do Trump. Somos estados, temos independência em vários sentidos e tudo. Então, deixou esse legado. Então, vai ser muito mais difícil para ele, né, sair ainda mais do Inflation Reduction Act, né, a IRA, que ali traz muito investimento, inclusive para estados republicanos. Sim. Tem muitos governadores republicanos que não querem que o Trump saia porque impacta diretamente na geração de empregos. E a gente tem comentado muito isso porque, infelizmente, de alguma forma, o Biden não conseguiu colher os frutos desse enorme investimento que foi feito com a IRA. Porque demora mesmo, né? A economia verde é um processo de transição. Então, o impacto de geração de empregos diretos, muito provavelmente, vai ser o Trump que vai estar colhendo isso, né? E ele não vai querer deixar de colher um monte de indústria verde efervescente que vai estar gerando bilhões de dólares e vários empregos locais ali, saindo igual um maluco. Ele é maluco em vários sentidos, mas uma coisa que aparentemente ele não faz é rasgar dinheiro, né, Mari? É isso aí. Não, esse é um bom ponto. Eu acho que tem esse novo contexto doméstico dos Estados Unidos também, que acaba influenciando a possibilidade dele de tomar decisões de política externa. Eu não busco racionalidade nas decisões que ele toma, né? Eu acho que se a gente for pensar por causa e efeito quase nada das decisões de política externa, tá? Doméstica, existe uma racionalidade que eu não concordo, mas existe. Agora, tem algumas políticas declaratórias de política externa que ele faz que é ideológico, né? Não é pragmático. Então, vamos esperar, né, para ver, mas eu acho que, em termos de COP30... O que é muito doido é o papel que o Elon Musk tá tendo e, aparentemente, vai ter mais, né? A não ser que ali tem o risco de brigar. Tem aí, a gente vai falar de Alexandre de Moraes e tudo, vai enveredar para uma outra conversa. Mas é muito doido como ele realmente está ganhando significado dentro do governo e o que isso significa, né? Esses oligarcas estão realmente assim, o que os Estados Unidos está surpreendendo nesse sentido, né? Mas não surpreende, dado que essa foi a própria trajetória de ascensão política do próprio Trump, né? Esses mega capitalistas que não conseguem mais implementar os seus planos apenas no setor privado e precisam transbordar isso para o setor público. Então, o Elon Musk, ele é um exemplo desses mega capitalistas predatórios, né? Inclusive, aí sim, alguns pontos de atenção para a América Latina, né? A empresa dele precisa de muitos recursos naturais que a gente tem aqui. Então, ficar um pouco aí, Bolívia, Chile, ficar de olho aí nas movimentações dele na região. Mas é um elemento a se pensar e a trazer. Mas eu acho também que a gente está num outro momento aqui no Brasil, sabe? Então, eu não gostaria de ver um trabalho tão bonito que eu tenho certeza que o Brasil vai fazer na COP30 sendo deixado em segundo plano por conta de uma possibilidade do Trump não aparecer. Vai ter COP com o Trump ou sem o Trump. Vai ser uma COP que eu espero que vai trazer resultados com o Trump ou sem o Trump. Vai ser mais difícil sem ele, mas quantas coisas a gente já fez sem os Estados Unidos na vida, sabe? Eu acho que existem outras alianças, existem outros parceiros. O Brasil tem uma capacidade de aglutinação do sul global em níveis, né, que dificilmente outro país do mundo vai ter. Então, eu não acho que é assim, justo, com a nossa diplomacia, reduzir o fracasso da COP à ausência do Trump. Acho que existe vida para além dele. Eu gosto de pensar dessa forma.
Não, e de alguma maneira também possibilitou e ajudou toda essa pressão ao acordo do Mercosul. 20 anos de negociação, né, Mari? Exatamente. Puder comentar um pouquinho também sobre o Mercosul, a gente agradece. Comento. A gente já estava negociando esse acordo com a União Europeia há mais de 20 anos, né? Na verdade, desde que o Mercosul foi criado em 91, a União Europeia oficialmente criada em 94, né? Depois de ter juntado as comunidades europeias. E logo depois já começou-se, né, as tratativas para um acordo entre os dois blocos. A gente chama de um acordo de livre comércio, mas ele é mais do que isso, né? Ele é o que a União Europeia chama de Comprehensive Agreement. Trata sobre investimento, trata sobre questões sanitárias, trata sobre questões trabalhistas, ambientais, que foi, né, o grande calcanhar de Aquiles do último ciclo negociador. E a gente teve, ao longo dessas décadas, muitos altos e baixos, às vezes por questões do Mercosul, às vezes por questões da União Europeia. Aí, né, vale ressaltar que aqui no Mercosul a gente até então a gente decide por consenso. Na União Europeia é o processo da dupla maioria, né, que pode um país pode ser contra e ainda assim passa. Aqui no Mercosul, não. Então, a gente teve alguns momentos em que o problema estava aqui do nosso lado, alguns momentos que o problema estava lá do lado deles. A questão principal que sempre preocupou a sociedade civil brasileira era como evitar que esse acordo atrapalhasse o desenvolvimento da nossa indústria, porque fora de tarifas, né, o natural da economia, você sabe isso melhor do que eu, é que você se especialize naquilo que você produz com mais competitividade. E o que a gente produz com mais competitividade não está no setor industrial, né? Está no setor primário. Então, esse era o medo, de que a gente acabasse virando um exportador de matéria-prima para a União Europeia e um importador de bens industriais deles. Mas, ao longo desse processo negociador, a gente conseguiu colocar no texto do acordo algumas garantias em relação a isso. Um exemplo, por exemplo, foi a insistência do Brasil de manter o sistema de compras governamentais e licitações baseado na nossa lei nacional, né, que é o privilégio ao produtor local, ao produtor nacional. Isso a gente conseguiu botar isso no texto do acordo. Em 2019, né, no governo Bolsonaro, foi anunciado que chegou-se a um acordo do pilar comercial, que é um dos pilares do acordo, e depois não foi para frente por conta dos compromissos ambientais. A gente, nesse novo governo, revisou a nossa política ambiental e aí voltamos para negociar também com novas exigências, porque o atual governo também não estava de acordo com o texto que o Bolsonaro aprovou lá atrás. A gente reabriu negociações para trazer alguns outros temas importantes para o Brasil. E aí agora, né, dia 6 de dezembro, na cúpula do Mercosul lá em Montevidéu, reanunciamos que depois, né, de 2019, o acordo foi reaberto, chegamos de novo num acordo que agrada a ambos os lados e que tem perspectivas de passar. Isso é bom para o Mercosul e para a União Europeia, porque caso os Estados Unidos realmente, né, no governo Trump, façam o aumento de tarifas prometidas, a gente vai ter, ainda num período de ajuste, mas a gente vai ter um sistema de facilitação de trocas, né, entre os dois blocos. Mas para os países do Mercosul, eu também acho que é muito importante para a gente reduzir a nossa dependência da China, que é um outro elemento que a gente às vezes acaba deixando de olhar, né? Mas a China é o principal parceiro comercial de grande parte dos países sul-americanos e de alguns deles em um nível que beira a insustentabilidade, assim, no sentido de que uma crise chinesa teria um impacto real de negócios e de mercado naqueles países. O Brasil está perto desse limiar, então acho que vai ser importante que esse acordo também abra, né, aos nossos exportadores a possibilidade de direcionar os seus recursos para um outro mercado que também está sujeito às suas crises. A gente já viu países da União Europeia passarem por diversas crises, mas que tem um mínimo de garantias institucionais internas de que o acordo vai ser cumprido, né, de que a gente vai ter as contrapartidas garantidas. Então, apesar das preocupações de alguns setores brasileiros com o acordo, que eu entendo, eu acho que é um acordo que, nesse momento, ele politicamente e economicamente é muito importante, tanto para o Mercosul, quanto para o Brasil, quanto para a União Europeia também. Importante colocar, né? Quando a gente está falando, né, sobre muito do debate do clima, ficam os malucos tentando taxar quem é de clima que é de esquerda.
E, assim, é importante dizer, tem negacionista climático tanto na esquerda quanto na direita. O Maduro é um extrema esquerda doido que é negacionista. Então, assim, de novo, a gente faz um esforço muito grande de tentar despolitizar nesse sentido a questão do clima, porque, de novo, é um mantra, né? Clima é uma política de Estado, não é uma política de governo. É isso. Não deve se ideologizar a questão climática. Ela é muito maior, é uma questão que afeta diretamente o dia a dia das pessoas e tem que ser tratada tal como tal. E a gente tem alguns exemplos importantes sobre isso até aqui no Brasil, né? Assim, alguns governadores que liderando o processo do Governadores pelo Clima, que não são governadores que no papel a gente descreve como governadores de esquerda. Com certeza. E eles ainda assim entenderam que clima é uma pauta econômica, é uma pauta de desenvolvimento, e que então eles, enquanto governadores daqueles estados, eles têm essa missão, né? Esse dever com as suas comunidades de levar o desenvolvimento, de levar a prosperidade. E não tem como fazer isso sem ter a lente climática e sem ter o clima como uma política transversal. E não só uma coisa que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Clima com um orçamento minúsculo vai lidar, mas entender que você precisa olhar pela ótica ambiental na sua Secretaria de Fazenda, na sua Secretaria de Infraestrutura, na sua Secretaria de Turismo, de Cultura, né? Se essas secretarias não tiverem alinhadas, aí dá problema. E isso até a nível federal, né? A gente teve aí uma trajetória histórica de ministérios do meio ambiente de baixo orçamento, com muitas vezes o ministério sendo cedido a cargo político, né? Sem que o ministério tivesse essa capacidade de coordenar com os outros ministérios. Teve uma tentativa muito interessante de fazer isso agora, né, no atual governo, com o Plano Clima. E aí mais uma conexão da agenda doméstica com a agenda internacional. Para a elaboração do Plano Clima foi formado um comitê interministerial exatamente para sair da bolha, né, do ambientalismo e debater essas questões com outros ministérios. Esse é um outro legado do G20, porque no G20, finança climática é tratada pelo ministro da Fazenda, né, e não pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente já tem essa tomada de consciência do setor financeiro sobre a importância de trazer a questão climática e a questão ambiental para o debate. E a gente já tem, por exemplo, algumas associações do agronegócio brasileiras que se identificam ideologicamente, algumas, né, como organizações mais liberais, né, mais à direita no espectro político, e que já entenderam que clima é uma pauta econômica e que se eles, enquanto produtores do agro, não pensarem em fertilidade, produtividade de terras, assoreamento, erosão, eles vão ter impactos econômicos no seu negócio, sabe? É uma agenda que também é uma agenda capitalista, por essência também, sabe? A gente, às vezes, perde isso de visão, mas não tem como escapar mais. Mari, a gente está chegando aí na nossa última pergunta e eu não queria deixar de perguntar e também atender bastante um público que assiste a gente, que são jovens, né, que estão muito interessados em trabalhar com os assuntos de clima e também de relações internacionais. Ia ser muito bacana também você explicar um pouquinho, né, sobre o curso de RI, sobre como é que funciona e as oportunidades profissionais também para jovens poderem se desenvolver nesse grande environment das relações internacionais que hoje você trabalha com tantas coisas diferentes, bacanas e temas tão legais, né? O curso de Relações Internacionais, ele é um curso multidisciplinar, assim, por definição, né? Porque quando a gente está falando sobre as relações internacionais, a gente fala de relações econômicas, relações políticas, relações culturais, relações esportivas, né? Existe um mundo de coisas que pode ser trabalhado dentro do curso. Segurança, né? Tudo isso. Quando eu fiz Relações Internacionais, há alguns anos atrás, vou deixar aí a data na imaginação, meio ambiente e clima não era uma pauta central. E isso mudou bastante ao longo do tempo. Eu estou em sala de aula desde 2017 e não teve um curso que passou por reforma de grade que não incluiu a questão ambiental como uma matéria obrigatória ou como um tema obrigatório a ser trabalhado nas disciplinas. A demanda por trabalhos de conclusão de curso, projetos de pesquisa nessa área, também é uma crescente. Então, eu acho que quem está agora, né, nesse processo, ou de escolher o curso, ou que já curse Relações Internacionais e queira se direcionar,
tem nessa área um campo em efervescência e com muita demanda. Com muita demanda de pessoas capacitadas e de pessoas especializadas. Então, todo mundo que assistiu esse curso já tem aí um diferencial interessante. E como, né, relações internacionais é muito amplo e clima é um tema transversal, dá para trabalhar com clima dentro de empresas. Então, eu tenho alunos, por exemplo, que estagiam em empresas nos setores de sustentabilidade, ou então dentro dos setores, por exemplo, de compliance, com a questão de ESG, ou com a questão de ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ver como que a empresa está cumprindo as suas metas de ESG ou do seu ODS. Então, dentro do setor privado é um caminho de inserção. Existe um caminho também mais acadêmico de pesquisa, né? A gente precisa cada vez mais de pessoas que tenham as ferramentas metodológicas de se fazer pesquisa, levantamento de dado, tratamento de dado, interpretação de dado, para poder lidar, por exemplo, com o ND6, com metas quantitativas. Então, essa também é uma ferramenta que a Faculdade de Relações Internacionais oferece. E a gente tem cada vez mais as oportunidades de trabalho na sociedade civil. Uma sociedade civil que também, né, teve recentemente um aumento muito grande de organizações trabalhando na área de clima, think tanks também que precisam produzir aí propostas de políticas públicas e que tem um espaço muito grande para os especialistas em relações internacionais adentrarem. E aí vou até contar uma história pessoal, porque foi assim que eu fui trabalhar no CBC, na verdade, né? Seu pai, na época, coordenava o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e ele estava no processo de saída do fórum, né? E retomada do CBC full-time, né? Como ocupação dele. E ele acompanhava as COPs muito, né? Então, ele precisava saber o que estava acontecendo nas negociações internacionais, quem eram os países que estavam bloqueando determinadas agendas e por quê. Então, foi aberta uma vaga dentro de uma organização de clima para uma pessoa de relações internacionais que pudesse ajudar nessa visão do sistema, né? Nessa visão do todo, das dinâmicas negociadoras e tal. Então, na verdade, foi as relações internacionais que me levou para o clima, né? Eu aprendi o clima na prática, trabalhando no CBC e lendo a documentação, e depois ficou para a minha vida aí como uma área de interesse também. Então, tem muitos caminhos, espero que o pessoal siga buscando, siga forte e firme e que tenha o CBC e o Climate como referências aí de conteúdo produzido, cientificamente embasado e com uma linguagem acessível e também acessível para os tomadores de decisão. Então, só de seguirem o CBC e acompanharem o Climate, ele já tem meio caminho andado. Professora Mariana Albuquerque, nossa querida e amiga, obrigado aí pela sua generosidade de conversar com a gente. E a gente, mais uma vez, quer incentivar a todos a fazer o nosso curso Jornada pelo Financiamento Climático. Está bem bacana. Mais uma vez, de graça, sem pegadinha. Vocês vão aprender muito sobre financiamento climático e sobre vários outros temas também relacionados aí a relações internacionais, como a gente teve essa conversa hoje com a Mariana Albuquerque. Um grande abraço.